Francinaldo. Oi, Júlia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então tá bom. Só dando aqui dar mais um minutinho aí para o pessoal entrar. A gente começa impreterivelmente às 20. Tá o Otávio, o Thiago tá entrando aqui. Tem uma que tá com um iPhone. Tá bom. Tudo tranquilo aí? Tudo certo, tudo voltando um pouquinho ao normal, né? Verdade. As escolas voltaram, isso já ajuda bastante aqui, porque eu tenho filho pequeno, né? Entendi. Beleza. Muito bom. Então, o pessoal vai chegando aí. Já estamos aqui com 4 pessoas, depois o Paulo vai entrar também. Eu estou gravando, tá, pessoal? Até para depois disponibilizar para vocês aí nossas 2 aulas bônus de hoje. Lembrando que as aulas serão primeiramente com a Júlia, que vocês conheceram lá no dia do curso. A Gisele está aqui já. Hoje ela vai falar um pouco de livro caixa e também de PJ, não é isso, Júlia? Né? Isso, exatamente. Como estancar alguns ralos financeiros aí de PJ na área médica, tá? Vocês lembram lá do curso que eu falei muito isso para vocês sobre a questão dos ralos financeiros? Então, antes até, digamos assim, ou paralelamente da gente pensar em investir e multiplicar o patrimônio, a gente precisa estancar os ralos. Só isso aí já vai dar digamos assim, uma melhoria muito grande aí para vocês, entendeu? Só de deixar de jogar o dinheiro fora, com vários pontos, né? Já vai trazer muito benefício aí para vocês. E um desses pontos é exatamente a questão tributária, tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica. Então, vocês precisam aprender a estancar esses ralos financeiros aí para que vocês possam otimizar o recurso de vocês e ter o maior volume aí para investir. E depois o Paulo vai falar sobre a questão dos financiamentos. Como que vocês podem ver a questão dos financiamentos de forma que também esse não se transforme num ralo financeiro. Oi, Marcelo, tudo bom? Para que vocês não tenham... joguem dinheiro fora ao financiarem um apartamento, um carro, por exemplo. Inclusive, ele vai usar um exemplo meu lá, de um financiamento que eu tinha do meu antigo apartamento, tá? Então, vai ser bem interessante, bem produtivo aí para vocês acompanharem aí essas aulas, vai ajudar bastante, tá bom? Então, Júlia, eu vou habilitar aqui o compartilhamento de tela para vocês. Eu vou entrar numa live agora durante uns 20 minutos aqui com o Romeu, e aí depois eu volto para a sala, mas eu vou estar aqui, só que eu vou estar com a câmera desligada e o microfone desligado, e a Júlia vai conduzir vocês aí pelos próximos 30, 40 minutos, não é isso, Júlia? Isso. Então, terminando a live, eu volto aqui para a sala com vocês, tá bom, pessoal? Então, aproveitem as aulas aí, tirem todas as dúvidas aí com a Júlia, que ela é top de linha aí junto com a Meet Focus aí nessa área tributária, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Bom, gente, boa noite. Então, como eu me apresentei na aula, né, de integração de vocês, meu nome é Júlia, eu sou sócia da Meet Focus. A Meet Focus é uma empresa de soluções financeiras e tecnológicas especializada na área de saúde. E eu vou apresentar hoje, e já divido aqui com vocês, a questão de um planejamento tributário, de como estar otimizado na sua pessoa jurídica
e evitando, como ele ressaltou, o Francinaldo, a questão de evitar e sanar esses ralos financeiros. Eu vou abrir inicialmente, dividindo uma tela do impostômetro, depois eu volto e volto para a minha apresentação, mas eu gosto de iniciar com o impostômetro, porque ele é um pouco assustador e é importante vocês entenderem o tamanho do problema que a gente vivencia, né? Então, ano passado, a gente falou de um impostômetro, de um cálculo de aproximadamente 2 trilhões de reais foram recolhidos em impostos. A linha do tempo que eu gosto de deixar claro para vocês é que a gente trabalha, o cidadão brasileiro, aproximadamente de janeiro até meados de maio, para pagar impostos. E depois a gente navega para acumular, né, o que a gente gerou de produção, que aí entra a questão de estar ou não eficiente. Dentro desse percentual, né, desse valor de 2 trilhões, eu queria que vocês entendessem que tem muitos impostos que são pagos erroneamente, que são impostos a mais. E a Receita, ela é ávida por impostos. Então, ela não vem, bate na sua porta para falar, olha, Otávio, quem está aí na live, né? Você está pagando imposto mais do que deveria, porque você é médico, você tem direito a um benefício. Então, ela não faz isso, ela tem caráter arrecadatório. Quem tem que solucionar isso, direcionar, é o seu contador, que aí eu entro, vou entrar com o ponto da MITFOX mesmo, que é na questão de um contador especializado na área de saúde, que entenda das normas e as nuances. Então, o que eu vou passar nisso era como que a gente tenta, através de alguns... Como será que ele é feito esse truque? Esse truque é um truque básico, onde você usa os movimentos da sua mão para criar a ilusão. Para essa mágica, você vai precisar de 2 lenços de cores diferentes. Oi, Fernanda. Ui, aqui abriu a câmera. Então, tá bom. Voltando. Então, a ideia é que eu apresente aqui para vocês formatos para a gente minimizar esse tamanho desse ralo. E existem possibilidades, então eu vou apresentar algumas soluções. Eu quero que vocês entendam os formatos e, se cabe a vocês, no final dessa aula, bônus, eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas e fazerem perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Então, a MITFOX é uma empresa especializada em soluções financeiras, tributárias e da área de saúde. Nós atendemos médicos, grupos médicos, prestadores de serviços, laboratórios e convênios de farmácia. Eu acho que é importante vocês entenderem que a gente navega tanto na pessoa física do médico quanto na pessoa jurídica do médico. Eu gosto de trazer essa estatística, esses dados, para vocês entenderem a realidade, que ela está diferente, ela está mudando. Isso daqui é um relatório... É um relatório um relatório chamado Demografia Médica 2020, do Conselho Federal de Medicina, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, onde eles fizeram um levantamento e mostraram o que está acontecendo com as questões do médico no geral, desde questão de remuneração, questão de horas trabalhadas. E o resumo dessa demografia que está sendo apresentada, que é bem impressionante, é o fato da percepção do médico de salários reduzidos, condições de trabalho pioradas, carga horária aumentada. Então, se você olhar a figura 58 aqui no canto esquerdo da tela, você identifica que o médico aqui, começou a trabalhar entre 40 e 60 horas e ele começou de alguma forma, a trabalhar muito mais para conseguir manter o padrão de vida dele. Então, ele passa de 40 horas semanais e começa já a navegar aqui em 2014, né, que são os levantamentos, para quase 43% dos médicos trabalhando 60 horas. Então, isso é uma coisa que é relevante e aí entra a importância de você fazer um curso do Francinaldo, de você entender de planejamento tributário, de quais são os gastos que são necessários e os desnecessários e como sanar esse tipo de problema. Então, a aula da agenda vai ser a importância do planejamento tributário, de um planejamento no geral, né? Navegar na pessoa física ou na jurídica, o planejamento tributário da pessoa física, o planejamento tributário
da pessoa jurídica e o faturamento, que é um grande ralo, e os 7 maiores ralos para vocês fazerem uma autocrítica, uma autoanálise, se esses ralos são pertinentes à sua PJ médica. Então, qual a importância do planejamento financeiro e qual a importância dessa aula? Aprender ferramentas de planejamento tributário, gerar reduções de impostos pagos, né? Como pagar dentro da lei menos impostos, economizar com segurança. Grande parte dos médicos tem uma resistência em fazer planejamento tributário, que é muito comum, tá, gente? Dentro de uma multinacional, de empresas que são bem estruturadas do ponto de vista de execução, é muito comum você ter um exército dentro dessas multinacionais para fazer recuperação de crédito, para navegar com otimização. Para vocês terem uma ideia de o que acontece quando não se tem um exército ou uma contabilidade especializada, 9 em cada 10 médicos pagam mais impostos do que deveriam. A estatística, ela é alta, né? Então, 89% dos médicos pagam mais impostos do que deveriam. E eles não sabem. Então, muitas vezes acham que estão navegando por uma orientação do contador que está falando, olha, pague no teto o valor da alíquota, e aí ele acaba tendo um enorme ralo financeiro. Tirar o medo do leão. Por que eu ponho isso com ênfase, com um ponto de exclamação? Por quê? Porque o médico, no geral, fala, mas eu não queria problema com físico, eu prefiro pagar tudo o máximo que puder. Mas o que a gente mostra na pesquisa anterior, né, naquele levantamento estatístico, é que esse mindset, essa mentalidade precisa mudar, porque a realidade está mudando. Estão entrando novos, tem uma reportagem de uma revista de medicina onde fala que vai entrar entre 25 a 30 mil novos médicos no mercado a partir deste ano, por causa das universidades, né, as novas universidades. Isso quer dizer, você vai ter que fazer um novo posicionamento, vai ter que ter um novo entendimento de como navegar otimizado e aprender um pouco mais de gestão, mesmo que isso não esteja contemplado no seu currículo escolar, né, durante a faculdade, na graduação, não tem isso. Então, vai ter que buscar fontes de conhecimento e bons fornecedores para poder navegar de uma forma otimizada e tirar esse medo do leão. E gerar uma atitude diferente. O médico tem medo de cair na malha fina. Então, a ideia é que a gente mude a atitude de vocês e vocês consigam entender que o planejamento faz parte e que isso deve ser executado. Eu abro aqui com uma questão teórica, onde, do ponto de vista, né, que é o nosso orientador aqui, é o papa da administração, que é o Chiavianato, onde fala que o planejamento é a primeira função administrativa e que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como alcançá-los. E que existem 3 tipos de esferas que podem ser trabalhada o planejamento. Tem o planejamento financeiro, que é o planejamento da sua clínica, da sua PJ médica. Tem o planejamento tributário, que é o planejamento para a otimização dos impostos, e o planejamento financeiro pessoal, que é o que vocês estão trabalhando com o Francinaldo no quesito, tá? Então, eu fiz minha produção médica, eu recebi agora na pessoa física e como eu vou administrar esse dinheiro. O que o contador generalista? Ele está focado em grandes processos e ele acaba não melhorando as questões e não utilizando de benefícios da esfera municipal ou da federal ou algo específico que pode ser aplicado. Então, acho que o primeiro alerta que eu tenho para vocês é: se você tem um contador generalista, isso pode ser um ralo financeiro. E aí entra um questionamento. Eu gostaria até de exemplificar que até a Mentifocos, ela nasce de uma dor, que eu sou casada com um médico e eu via esse dia a dia dele, onde ele tinha uma empresa generalista e muitas vezes ele nasce recebendo uma pessoa física. E eu via que ele pagava 27,5% de imposto porque ele recebia as consultas particulares dele na pessoa física e ele não fazia nenhum tipo de planejamento. E eu falei, não é possível que não tenha nada a ser feito que possa ser diferente. Então, quando se pergunta, vale mais a pena a pessoa física ou jurídica? O primeiro ponto a ser entendida é uma análise necessária de caso a caso. Mas quais são os direcionamentos e os momentos, né? A primeira coisa é o momento da sua empresa, né? O momento seu, como profissional médico. Se você está no momento, eu iniciei, eu estou recebendo algumas consultas, ou eu preciso abrir uma PJ para dar plantão em alguns hospitais, porque alguns hospitais não navegam mais pagando na pessoa física por uma questão de risco trabalhista.
Porque se ele emite uma nota, né, um recibo para o médico emite um recibo para o hospital, isso pode ser enquadrado como sendo assim, ele deveria ser um CLT. Então, é importante vocês entenderem por que o hospital tende a pedir um CNPJ para o médico prestador de serviço. Ele quer evitar essa questão de personificar um CLT e ele ter problema. Então, a primeira coisa que ele faz tem que ter um contrato, ele vai lá e fala, você vai ter que emitir nota. Então, tem toda uma estruturação para a tese dos hospitais contratarem os médicos. E aí, a contrapartida é que os médicos também precisam ter segurança jurídica e a melhor forma de trabalhar. Se ele navega com somente rendimentos de Unimed, a Unimed, no geral, ela é forte. E esse é um formato onde a Unimed em si recebe na pessoa física e já tem o valor retido na fonte. Então, o fato de estar retido na fonte, ele dos 27,5%, ele já gera um ralo se você não fizer um planejamento tributário através de um livro caixa, que é a escrituração do carnê-leão mensal, onde você vai colocar todas as suas despesas para abater. Então, o primeiro formato de uma pessoa física é, se você navega como cooperativa e é obrigado a navegar, né, conforme o cooperado, que é a pessoa física, e esse é um formato que você pode trabalhar na pessoa física, no entanto, tem que fazer o livro caixa. O outro é a questão das consultas particulares. Se eu recebo consulta particulares, o melhor formato seria você atrelar as despesas na prestação desse serviço. Um pouquinho antes eu estava conversando com uma cliente, onde falou, olha, eu estou sublocando um espaço e atendo consulta particular. Ótimo, se você subloca e atende consulta particular, você pode abater um do outro e pagar menos imposto. Então, tudo isso você vai trabalhando num formato para otimizar a forma do seu recebimento, e nesse caso na pessoa física, tanto de cooperativas como de consultas particulares. Mas assim, Júlia, se eu for CLT não tem muito como fazer, vai estar na pessoa física, ele é retido na fonte, e ele é de direito do cidadão, você vai receber seus impostos, tem o INSS recolhido já pelo empregador, então não tem. Isso é muito recorrente as pessoas falarem, eu sou um concursado, passei aqui no posto, na UPA, eu queria fazer o livro caixa. Não cabe nesse cenário de CLT, nem de concursado de prefeituras, tá bom? E existem despesas para utilizar no planejamento da pessoa física, como eu disse, é o segundo item, que é o livro caixa, e também pode ser feito um mix. Às vezes a pessoa navega em dois âmbitos, né? Ela emite uma nota para um hospital grande, onde ela dá plantão, onde ela faz gestão, e esse formato ela pode mandar na pessoa jurídica. E se ela atende no consultório ou faz Unimed, ela já pode fazer um livro caixa para a pessoa jurídica, para a pessoa física. Então, ela pode navegar nessas duas esferas, onde ela vai otimizar os dois lados, ok? Onde, na pessoa jurídica, ela vai faturar para os hospitais, e onde ela estiver na pessoa física, ela vai faturar para o paciente final ou uma cooperativa que é retido na fonte. Lucro presumido ou simples nacional. Um dado importante para vocês, 80% dos médicos navegam no lucro presumido. Aí você vai falar assim, Júlia, mas por quê? É feita uma presunção da base, porque se ele for no Simples Nacional, o que acontece? Para o Simples Nacional, ele só é simples no nome. Na prática, ele não é a coisa mais simples do mundo e envolve anexos e variáveis. E, para considerar, você deveria ter um faturamento até em torno de 20 a 25 mil, com uma folha de pagamento, atrelar pessoas dentro da sua clínica médica, alguém, uma secretária, algum prestador de serviço que esteja ali atrelado à folha de pagamento. Por quê? Porque você tem que se enquadrar no fator R. Então, vai mais um ponto de atenção que eu falei para vocês. Atente-se a ter um contador generalista. E o outro ponto que eu tenho para dizer para vocês é quem está navegando atualmente no Simples Nacional precisa identificar se está usufruindo do fator R. Porque se não estiver usufruindo do fator R, essa pessoa vai estar pagando mais imposto do que deveria. Aí ela deveria migrar para o lucro presumido. Tá? E lucro real geralmente são feitos para grandes empresas, não cabe dentro de uma PJ médica, que é como navega normalmente o médico. A gente está com uma alergia aqui no meu nariz.
ok? Então, vamos para o livro caixa, que é um formato que ele é de direito, de fato, para os médicos, que muitas vezes o médico não sabe, e quando a gente fala de livro caixa, isso é muito recorrente, eu chegar para um cliente e falar, oi, tudo bem? Você faz o livro caixa? Sim, eu escrevo as minhas entradas e minhas saídas. Isso não é um livro caixa. O livro caixa é um planejamento tributário através do Carnê-Leão, que se adequa 100% à pessoa física quando recebendo cooperados, né? Quando são cooperados com retido na fonte e quando também recebe a questão de consultas particulares. Só nesse formato que se aplica o livro caixa. Como que ele funciona? Você vai pegar sua receita. Então, eu recebo, vamos dar um exemplo fictício. Eu sou um ortopedista que opero pela Unimed aqui na região de Campinas. Então, eu recebo em torno de R$20 mil por mês disso. Eu sou retido na fonte de aproximadamente R$6 mil. Então, já é retido esses 6 mil na fonte e eu recebo líquido o restante, os R$14 mil. O que eu vou fazer? No mês a mês eu vou alocando as despesas que eu tenho de prestação de serviços, desde insumo, o que eu uso para fazer essas operações, eu posso alocar isso, né? Eu posso considerar como despesas dedutíveis. Eu posso usar coisas referentes a, por exemplo, uma sublocação de espaço. Eu posso colocar uma secretária, eu posso registrar uma pessoa que tem relação com a minha prestação de serviço na pessoa física. Então, eu vou atrelando todas as minhas despesas de acordo com a minha receita para que esses 15 mil cheguem mais próximo do que eu tenho direito a ser restituído em termos de despesa. E aí, lá no final do ano, eu vou fazer, no começo do ano, durante o IR, eu vou fazer toda a estrutura do livro caixa, eu vou fazer um input disso no IR e eu vou ser restituído. Em média, uma pessoa que recebe 20 mil, ela é restituída quando faz um livro caixa corretamente, possui insumos, a gente aloca tudo direitinho, escritura no mês a mês, ela chega a receber equivalente a um 13º. Ela recebe em torno de 15 a 20 mil reais na restituição do imposto de renda. Então, é um diferencial, porque a gente está falando de 15 a 20 mil reais que poderiam estar sendo aplicados em ações da Vale, que poderia estar sendo fazendo opções com o Francinaldo. E eu sempre brinco que o Francinaldo agora saiu, mas eu falo, Francinaldo, quando que você conseguiria colocar? A gente está falando de 20 mil por ano, ao longo de 10 anos a gente está falando de 200 mil, quanto isso na linha do tempo seria, né? Então, tudo isso tem muito ralo que precisa ser entendido para poder evitar esse tipo de problema dentro da escrituração de um livro caixa e de um ralo financeiro na vida do médico. Gente, se alguém quiser abrir o microfone e falar, Júlia, tem uma pergunta, também fique à vontade, senão no final da reunião, né, da apresentação da aula, eu vou passar isso com vocês. Quem pode usar esses benefícios? São os médicos autônomos que têm direito a utilizar isso, são as pessoas que estão prestando um serviço na área de saúde e outras especialidades, outras profissões também têm esse direito, tá? Para vocês saberem. Esse direito também cabe aos advogados, aos contadores. Então, é um benefício que existe e que muitas vezes o médico só não tem acesso, ele não sabe que ele poderia usar desse recurso de planejamento. Quais são as despesas dedutíveis e as mais importantes para que vocês saibam? Aluguel de um IPTU, de consultórios, de clínicas, você pode colocar para ser dedutível no seu Carnê-Leão dentro do planejamento de livro caixa. Serviços a terceiros, desde honorários de contabilidade, advocatícios, o marketing. Então, é importante vocês entenderem que hoje já tem um mindset diferente de vamos investir na imagem, em fazer um bom site, em ser achado via um Google Ads. Tudo isso você pode alocar para a sua restituição de despesas. Água, energia, contribuições do CRM você também pode colocar dentro de um livro caixa. Insumos utilizados para desempenho da tua atividade, como eu te disse, né? Pode ser o SADT, pode ser materiais de, por exemplo, dermatos usam bastante a questão de toxinas botulínicas, são os
os insumos, então tudo isso pode ser colocado dentro do seu livro caixa. Congressos científicos, pagamentos de salários e encargos de terceiro, né, de recepcionista, de secretária que estão prestando lá, do ISSQN da pessoa física. Então, tem muita oportunidade para você colocar receitas dedutíveis dentro do livro caixa. É como se fosse fazendo uma analogia ao IR, quando a gente fala, olha, vocês têm direito a pegar e ter dedução por ter, né, filhos dependentes, você tem a questão de benefícios de deduções, se você apresentar recibos médicos. Então, isso é o geral, isso é o que afeta todos os cidadãos. Agora, quando a gente fala da prestação de serviço do médico, todo esse detalhamento ele não é apresentado. E aí vocês deixam passar vários valores que poderiam estar sendo restituídos uma vez que isso foi feito mensalmente, estruturado e escriturado. Júlia, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Assim, por exemplo, meu consultório fica numa sala, eu não alugo, a sala é do meu pai, ele me cedeu, mas a conta de luz, por exemplo, tem no nome dele, mas eu que pago. IPTU não está no meu nome. Isso conta para o meu livro caixa? Você poderia estar colocando, mas tem que estar tudo no seu nome. Não tem como você colocar... esse é um dos pilares que eu acho que até depois eu ia colocar que tem... esse é um dos pilares, Gisele, certo? Isso. Gisele, existe 3 pilares para considerar o livro caixa formal e se um dia tiver o fisco solicitar, você precisa ter. O primeiro ponto é o nome do documento estar na sua pessoa física. Estar com lá Gisele, CPF e tal, emitido para você. E o pagamento tem que sair da sua conta da pessoa física. Se tiver alguma coisa fora disso, quando você é chamada para fazer um livro caixa, eles excluem isso e você paga a diferença no imposto. Entendi. Tá. Então, você teria que organizar. Ou outras soluções, muitas vezes, é a pessoa organizar isso, um contrato de prestação de serviço, de ceder serviço, e você pagando para o seu pai para utilizar o espaço, e aí ele te emite uma nota. Então, teria que fazer um formato onde você pague e esteja no seu nome, senão você não consegue considerar. Se eu conseguir, por exemplo, o condomínio da sala, se eu conseguir passar para o meu nome, eu consigo fazer a dedução? Consegue sim. Tá. E pagar, né? Você vai precisar pagar o condomínio e sim. É porque eu já pago, só não está no meu nome. Então, ótimo. Aí é um ralo financeiro, Gisele. Pois é. Vou ajeitar isso já. Legal, isso aí. Obrigada, Júlia. Nada. E quais são as despesas não são dedutíveis? Então, assim, qual é o problema? É que muitas vezes tem a pessoa medo do fisco. Eu acho que um desses pontos é esse tipo de coisa que acontece, tá, Gisele? A pessoa colocar alguma coisa que não poderia e depois ter algum problema. Mas quando você está orientado, você acaba já fazendo corretamente e não tem problema. Eu estava conversando com essa pessoa que eu falei com vocês um pouquinho antes, que era de um livro caixa, ela falou, faz 20 anos que eu faço e tá tudo direitinho, tá tudo ok. Então, assim, exatamente, exige uma disciplina, ela cumpre com a disciplina, ela nunca teve nenhum problema. Tá? Então, assim, quais são tipos de problemas? Eu tenho uma babá e eu quero colocar no meu livro caixa. Não, isso não está relacionado à sua prestação de serviço. Apesar de várias pessoas já falarem assim, tá sim, principalmente mulheres, e eu não vou discordar, eu só consigo trabalhar se essa pessoa vier me ajudar. E eu lembro que tinha uma médica, mãe de gêmeas, que falava assim, eu não consigo trabalhar se eu não tiver uma babá. Então, ela é uma ferramenta que dá suporte para o meu trabalho. Mas o fisco não entende assim. Então, a atividade de babá não pode estar no livro caixa, nem de empregada doméstica e nem o combustível. O combustível é muitas vezes questionado. Por que ele é questionado? Porque ele é a forma de você chegar no seu trabalho. E as pessoas entendem, né, que deveria sim ser considerado, mas o fisco já deixou isso como análise e não pode colocar. Aí, Júlia, se eu coloco, o que vai acontecer? Você vai ser chamado. O fisco vai vir aqui, vai questionar o seu livro caixa e vai pedir para você tirar essa despesa porque eles não consideram dedutíveis essas despesas. Bem duráveis, também já vi acontecer isso. A pessoa comprou um aparelho de ultrassom e aí o aparelho de ultrassom ela quer colocar no livro caixa. Não é permitido. A dica que a gente dá são objetos acima de R$ 1.200 e que não são consumidos ao longo de um ano, não podem estar dentro do livro caixa. Por quê? Porque o fisco entende que isso já é um bem e que isso não tem um efeito caixa, que não gerou uma despesa para aquele seu ano e que você não deveria aproveitar nesse formato.
Então, o fisco não deixa. E se você colocar, você vai ter problema com o fisco. Seguro de responsabilidade civil, muitos me perguntam. O que acontece? Esse seguro, ele não é totalmente, ele tem uma zona nebulosa. Então, eu recomendo que, se fizer sentido, tiver outras coisas embutidas lá dentro, dá para colocar. Se não, não. Também evite o máximo problema com o fisco. Por mais que eu tô aqui para fortalecê-los a não ter medo do fisco, eu faço toda a tese para não ter nenhum problema com o fisco, né? Juros sobre empréstimos também já me perguntaram, e multas e juros de pagamento em atraso, né? Também não pode ser considerado no livro caixa, porque eles entendem que é uma ineficiência sua pagar coisas atrasadas, você não deveria considerar isso dentro de um livro caixa. Júlia, outra dúvida. Eu trabalho com lente de contato. Eu sou oftalmo. Esse custo da lente, eu consigo fazer a dedução? Consegue. Aí tem que ver o formato que você está trabalhando. A gente tem nós temos muitos oftalmos que fazem livro caixa. Eles fazem uma parte, ou consulta particular, ou cooperado via livro caixa, e outros e uma parte de cirurgias, que são valores maiores, dentro da pessoa, da pessoa jurídica. Você tem as duas, você navega nas duas, Gisele, na pessoa física e jurídica? Eu sou cooperada da Unimed e o resto eu faço pela PJ. A gente tem muitos casos assim, sim, a gente usa esse tipo de insumo lá. Então posso juntar as notinhas de lente, né? Eu pensei que eu poderia só usar eu compro caixa de prova de teste de lente, né? E aí, mas tem as lentes também que a gente trabalha vendendo. Então eu posso colocar tudo. Aí tem que entender exatamente qual é o formato que você trabalha, e aí a gente tem que ver se dá ou não dá para colocar, exatamente. Assim, se você faz venda final, aí tem que ver como que é a tua atividade, se vai, aí tem que ir uma análise um pouco mais profunda para você não ter problema com isso. Entendi. Mas é comum o oftalmo fazer livro caixa. Tá? Uhum. E aqui é um caso de livro caixa de ortopedia, né? Que eu até dei um exemplo aqui de se ele faturava, né, 50 mil na pessoa física e é retido 27,5%, ele vai pagar 13,7 mil por mês, né? 13.700. Se ele já navega em outro formato, aonde é um formato que ele já consegue fazer as deduções, etc., esse formato o ajuda a ter uma redução de 20% nos impostos, e ao longo de 40 anos, que seria a jornada de uma carreira médica, a gente está falando de 1,3 milhões sem estar aplicado, né? Isso que seria as economias geradas e acumuladas. A importância do livro caixa para quem é cooperado. E aqui é um caso específico para os prestadores, para os médicos que fazem cirurgias, exames e procedimentos. É extremamente importante ressaltar que a forma de tributação para procedimentos, cirurgias e procedimentos, cirurgias e exames é diferente de uma consulta médica, de uma simples consulta. Quando a gente entra, a gente analisa o contrato social do médico, qual é o objeto, o que ele faz, qual é a especialidade dele, o que faz sentido. Ele é prestador de serviço em terceiros, tem a sua própria clínica, tudo isso te dá oportunidade de fazer de um benefício chamado equiparação hospitalar, que você pode atuar e reduzir em até metade do seu imposto. Então, se é uma clínica, que é o que eu vou falar aqui, um caso, né? Eu vou falar do caso, mas só para vocês entenderem que esse benefício, ele tem 4 pilares, aí depois eu vou para o caso específico. Ele tem o primeiro ponto. Oi, Francinal, de volta? Eu vou colocando ali. Então, vamos para o benefício de requisitos para enquadramento do benefício fiscal, que é adotar um regime de lucro presumido. Você tem que navegar, né, com o lucro presumido. Tem que ser uma sociedade empresária, tem que ter características não de simples consulta, como seria, por exemplo, no caso de um psiquiatra, que aí o psiquiatra de um clínico, ele navega especificamente com consulta para o paciente final, e aí não se enquadra. E seguir as normas básicas da Anvisa, que seria desde ter a questão dos alvarás, estar em consonância com coisas específicas da prestação de serviço, que entende-se que tem alvará de funcionamento, alvará para navegar com as questões da Anvisa.
Quando a gente está falando de uma clínica médica, grande parte já navegam dentro das regras, né? E por último, ser uma prestação de serviço voltada à promoção da saúde. Acho que aqui no caso vale ressaltar que quando é, por exemplo, um procedimento estético, ele não tem direito a esse benefício da esfera federal de equiparação hospitalar. Então, quando você está enquadrado nisso, esse planejamento tributário da esfera federal, ele gera ele gera montantes de economia relevante. E esse aqui é um estudo de caso de uma clínica de oftalmo, até, Gisele, que eu estava te falando, a gente já tem muitos clientes de oftalmo navegando, né, em planejamento tributário. Esse daqui é um cliente, são 6 sócios de uma clínica de São Paulo, que a gente atendeu, onde eles faturavam mensalmente R$650 mil, tinham também médicos prestadores de serviço dentro dessa clínica de oftalmo, e eles estavam sendo enquadrados como 100% de consulta médica. E a gente deu essa assessoria, e o primeiro ponto foi identificar o que seria consulta, o que era simples consulta dentro dos pacotes, que hoje a gente sabe que está tendo um empacotamento, né, dos convênios. A gente separa o que é consulta médica, o que é procedimento de cirurgia, e isso gerou uma redução de aproximadamente 38,5% dos impostos, e anuais, e de em 10 anos uma economia de 3,7 milhões de reais sem aplicar. Aí essa parte da aplicar o 3,7 milhões de reais, eu deixo para o Francinaldo que festa ele faria com 3,7 milhões de reais, entre opções, ações e tudo mais. Nossa, Júlia, Deus me livre, eu faria muita coisa. Eu ia comprar tudo em Vale. Tudo em Vale e vender opções de tudo isso aí. Ia vender opções a rodo. Exatamente. Então, assim, a situação seria bem interessante quando você pega e reinveste, é o que a gente falou lá no começo, né? Que eu falo, o planejamento, ele envolve 3 pilares, o planejamento pessoal, que é esse ponto que o Francinaldo está falando, mas o dinheiro, ele navega na pessoa jurídica e na física, dentro da sua produção médica. Você precisa estar otimizado para sobrar mais para você investir na pessoa, né, no seu planejamento pessoal de vida, da sua aposentadoria, como ter renda ativa, como se aposentar e manter o mesmo nível de padrão de vida. Então, tudo exige esse planejamento de alguma forma, tá? E o retroativo. O retroativo é uma oportunidade que, quando a gente identifica que o médico, ele, né, navegava, que nesse caso desses 650 mil por mês, então ele tem um faturamento muito alto e relevante. O que acontece? Quando foi pago erroneamente, a gente consegue aplicar via esfera administrativa e fazer o pedido dos 5 últimos anos do que foi pago a mais. São apuradas e reavaliadas todas as notas que foram emitidas ao longo desses 5 anos e a base de imposto é recalculada, todas as obrigações acessórias são reenviadas e o pedido é deferido ou indeferido. Teve uma clínica de oftalmos aqui, Gisele, de Campinas, que no primeiro mês da pandemia, eles fecharam, né? A gente sabe que os exames foram fechados do março do ano passado, e em abril eles receberam um retroativo de 2 milhões de reais. Eu falei assim que eu nunca vi uma alegria tão grande. Eles, com as clínicas, eram 4 clínicas fechadas, e eles receberam 2 milhões de reais na conta. Eles, assim, foi realmente um dos clientes que mais nos chamou a atenção pelo momento e pelo montante que o fisco devolveu para eles. E eu brinco, né, para tirar o medo do fisco. O máximo que você vai receber é uma negativa. Tem gente que fala, mas eu vou mexer com o fisco vai avaliar. O fisco não vai entregar dinheiro que ele não precisa. Ele vai avaliar e se você pediu e ele vê que faz sentido, ele vai te entregar. Como eu falei no meio da aula, gente, o fisco, ele tem um perfil arrecadatório. Ele não vai bater na porta do médico e falar, oi, você está pagando mais imposto que você deveria. Ele nunca vai fazer isso. Agora, você pode falar, olha, eu paguei mais do que eu deveria, me devolve, que ele te devolve. Então, o que eu enfatizei bastante aqui para vocês foi a importância, né, do contador especializado, do planejamento tributário na pessoa física, que é o livro caixa, do planejamento tributário na pessoa jurídica, que pode ser a equiparação hospitalar, que é um bom recurso para quem faz exames, procedimentos e cirurgias. E agora eu vou falar de uma forma geral, em termos de ralos financeiros dentro de clínica médica e de PJs também.
O primeiro e grande ralo é o faturamento. Isso daqui é um caso específico de um cliente que, inacreditavelmente, ele tinha um faturamento alto, chegava em torno de 250, às vezes 1.000 por mês, e ele chegava a ter um ralo de 50% de glosa. Eu lembro que eu caí para trás na hora que eu vi. Eu falei, eu não acreditava. É um grupo de cirurgiões, neurocirurgiões, onde eles tinham clínicas, tinham clínica e também faziam cirurgias nos hospitais. E eles não percebiam que estava tendo um problema de faturamento, então um problema operacional, onde ele não conseguia navegar otimizado e mandava para 1.000, a 1.000 devolvia metade do faturamento, ninguém reconciliava, as recepcionistas não eram treinadas. E depois de navegando muito tempo, assim, eu tô falando mais ou menos uns 2 a 3 anos navegando com essa ineficiência no faturamento, eles contrataram, a gente recomendou uma empresa de faturamento especializado, e aí eles conseguiram retroagir 90 dias, que era o máximo que eles conseguiam, retroagiram os 90 dias, recuperaram, e depois dali para frente as glosas foram reduzidas a quase zero, e eles conseguiram fazer um trabalho que não gerava, né, essa questão de perder praticamente 50% do faturamento. Nesse caso, gente, eu vou contar que foi uma coisa além, era inacreditável. Quando eu conversei com o médico, ele falava assim para mim, eu tenho um problema, eu não sei onde tá. Eu falava, tá bom. Aí eu, obviamente, identifiquei que era no faturamento. Mas ele tinha médicos prestadores de serviço para ele. E os médicos, se eles fizeram um exame, né, se eles tinham feito exames lá relacionados de neuro, eu falava assim, eles não te pedem, porque assim, o médico foi lá, prestou, e aí ele quer faturar, você, o que você faz? Ele falou, Júlia, eu cheguei num momento que eu tinha até vergonha, então eu pagava mesmo sem ter recebido, tinha um encefalograma, ela falou, não, eu fiz nesse dia e você não me pagou. Aí ele falava assim, eu ia olhar na 1.000, a 1.000 não me pagou, aí era tão recorrente que eu ficava sem graça, e eu pagava, olha o tamanho do ralo dele. Além dele não receber, ele pagava para os terceiros, porque ele tinha vergonha de falar que a gestão dele era tão ineficiente que ele não sabia onde estava o problema. Depois que ele identificou, foi sanado, mas o que foi para trás, ele pagou para as pessoas mesmo. E aí, os 7 maiores ralos financeiros dentro de uma PJ. Guardem esse slide, depois o Francinaldo vai disponibilizar, né? A nossa aula é sempre gravada. O primeiro é o faturamento, que eu expliquei para vocês, a importância das reconciliações, de ter uma pessoa correta fazendo o seu faturamento, desde que seja, se você tem uma PJ ou qualquer tipo de extrato que é feito do convênio, você precisa entender se teve glosa, tem que recorrer, se recorreu, tem que ver se pagou. Então, existem várias etapas dentro de um faturamento já atrelado à reconciliação bancária e finanças, que se você não fizer, esse é um grande ralo. O segundo é a questão do planejamento tributário, que foi, né, a ênfase da minha apresentação, que nós somos especialistas, tanto da pessoa jurídica como da física. Depois nós temos a gestão de pessoas, aí eu entro com essa questão que eu falo. O que eu enfatizo nessa gestão de pessoas? Quando você põe uma recepcionista ou delega para uma administradora que não entende de uma reconciliação bancária, de um faturamento, ou algo assim, dando dupla jornada, dupla função, você perde dinheiro. Então, aqui eu gosto de reforçar. Treine, existem diversos cursos hoje gratuitos. Por exemplo, se você pegar em sites do iClinic, se você pegar plataformas de streaming médicos, no iClinic é um parceiro nosso que a gente navega, eu faço lives às vezes com eles. O iClinic tem lá uma página só de cursos, que tem cursos gratuitos de treinamento de secretária, de como reconciliar. Eles dão direções que você, às vezes, é só o tempo da pessoa orientar, porque elas também não sabem aonde começar, se você vai usar esse recurso. E Júlia, só avisando o pessoal aqui, estamos iniciando uma parceria com a iClinic também, tá? Estamos em contato aí. Breve deve ter material nosso lá com eles também. Muito bom. Eles são uma plataforma, né, muito grande, na verdade eles têm o maior market share de softwares de consultório, e eles produzem bastante conteúdo exatamente para direcionar o médico. Então, acho que é nessa linha que o Francinaldo também entra, nós somos parceiros, a gente também é encontrado lá no site deles, mas a gente disponibiliza esse conhecimento, que é o que a gente também está fazendo aqui com o Francinaldo, para otimizar a empresa médica, né?
E outro ralo financeiro, então eu falei da gestão das pessoas, que é importante você capacitar as pessoas que estão lá. E vou falar que o extremo, né? O extremo entra em fraude. É muito comum você, uma vez que você não tem uma reconciliação, um fechamento de caixa diário, muitas vezes o ralo está ali. Existem fraudes onde você pega aquela consulta particular que foi paga em dinheiro e que não foi reconciliada a produção versus o que estava acontecendo, ela escoa. Ela vai, você não reconciliou, você não fechou, você não fez um dia de encerramento do seu caixa, você está suscetível a esse tipo de problema bem desagradável e que acontece com frequência. 4, faturamento de speaker em empresa médica. Isso é uma coisa que vem acontecendo bastante entre os nossos clientes. Ele tem uma PJ médica que fatura exatamente procedimentos, exames e tem uma carga tributária. Mas quando ele dá treinamentos ou quando ele faz speaker de farmacêutica, ele deveria navegar em outra PJ dependendo do faturamento que ele está atrelado, né, que está sendo emitido para ele. Por quê? Porque se você está numa PJ médica, ela pode navegar entre 8% a 15%, né? Nem indo para o Simples Nacional quando está errado. Porque tem Simples Nacional errado que chega, eu cheguei a uma cliente que chegou a 21%. Então, em média, o médico paga entre 10% a 15% de imposto. Se ele está pagando muito a mais que isso, ele está errado. Se ele está pagando muito a menos, você tem que entender por que ele está pagando menos, né? Mas, quando você fala de faturamento, de speaker, de PJ, ele deveria estar navegando muito mais próximo de 6% a 8%. E aí você, dependendo do seu faturamento, faz sentido. Por que você fala, por que você já não diz, sempre que você faturar, você já cria uma empresa? Porque também ter uma empresa tem um custo. Então, é uma matemática que você tem que calcular. Qual é o seu faturamento como speaker, como treinamentos, para ver se vale a pena estar na tua PJ médico ou abrir uma empresa de consultoria e treinamentos com com outro formato. Eu achei que o Francinato fosse falar. Então, a bitributação. Importante também, se você navega num município e vai navegar num outro município de prestação de serviço, se você não fizer um planejamento e pedir para o seu contador explicar que você vai faturar nesse formato, você vai ser bitributado pelo imposto municipal, que é o ISSQN. E você precisa apresentar uma proposta para você não ser bitributado. Cada um tem um formato das prefeituras, às vezes são negadas, mas ao menos você tem que tentar para não ser bitributado, que seria retido no momento e depois apurado depois. Então, você teria 2 bitributações de 2 municípios. Sempre importante você avisar para o seu contador que se você emite nota para outro local fora de onde está registrada a sua empresa médica, é importante você sinalizar isso. ISS pago acima do teto de recebimento. Então, vamos lá. Se o médico já navega, um exemplo da Gisele que a gente estava conversando, se ela navega na pessoa física via uma Unimed, ela já vai pagar no máximo, além do que ia receber. E tem uma PJ que também tem essa questão do INSS, ela recebe um prolabore, que ela precisa receber um prolabore, ela pode apresentar uma carta de isenção, para que você não pague muito mais do que você deveria. O teto do INSS é aproximadamente R$6.000. Ninguém vai aposentar com mais de R$6.000, tirando se for juiz e etc. Mas, no geral, nós, réis humanos aqui, vamos receber 6 mil. Se a gente pagar no teto. A questão é que quando você faz uma Unimed retido na fonte, ele vai incidir sempre sobre o seu salário. Se você recebe 20 mil, está incidindo sobre esses 20 mil. Então, tem o meu sócio, Thiago, gosta de fazer uma analogia. Você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você está pagando por um Corolla e quando se aposentar, vai receber um Gol. Então, você precisa, de alguma forma, identificar se não tem duplicidade nas empresas, nas esferas que você navega, para apresentar cartas de isenção para você pagar somente em uma, já que você não vai receber por pagar em várias. Ok? E, por último, a questão dos fornecedores. De você ter bons fornecedores e também de fazer as cotações, comparar os seus preços. E onde eu vejo que tem um ponto fora da curva, principalmente a manutenção de equipamentos. Onde eu falo, que é uma ressonância, mas tem que ser especializado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí, a hora que você vê os fornecedores que estão de acordo, possuem selos e qualidades já aprovado pela Anvisa, a pessoa tende a ficar em ela não faz isso uma recorrência. O que em multinacional isso acontece muito. Existem políticas de cotação. Tem que ter pelo menos 3 cotações.
tem que ser revisto a cada 6 meses ou 1 ano. E eu chego em clínicas que estão há 10 anos com o mesmo fornecedor e o fornecedor, assim, literalmente enfiando a faca no médico, porque o médico não tem tempo de fazer isso e não orienta a sua secretária ou mesmo o seu prestador de serviço para poder ajudar nessas cotações. Então, resumidamente, temos 7 ralos financeiros grandes, o faturamento aprofundamos, planejamento tributário aprofundamos, gestão de pessoas, eu dei as dicas, né, de melhorias contínuas, de treinamentos, o faturamento de speaker na empresa médica vale um estudo, se você fizer, vale um estudo para ver se faz sentido ou não, a bitributação, sempre avisar o seu contador que você está faturando em um município diferente de onde está registrada a sua empresa, para ele saber se tem uma forma de evitar, e o INSS pago acima, se você navega em diferentes esferas, ver se você consegue se isentar, né, desses valores muito acima que deveriam. E, por último, a questão de cotar bons fornecedores para que você não pague além do que deveria e ficar naquela sempre foi assim, sempre fiz assim, pagando um monte, muito mais do que está o mercado. E aqui até um exemplo, esse daqui é um book que eu fiz com o pessoal da iClinic, tem no meu site também, onde ele está falando como pagar meus impostos, torna-se necessidade, então é assim, falando da importância de uma empresa estar otimizada, e um exemplo aqui, claro, de uma pesquisa do Sebrae, onde fala assim, quais foram os grandes problemas enfrentados, né, por uma pessoa que resolve navegar e ser um empresário, né, porque vocês são empresários, tá, gente? Eu sei que não contam isso de cara quando você se forma, mas à medida que você entra e navega como uma pessoa jurídica, você vira um empresário. E aí, um dos grandes problemas seria a questão dos impostos e encargos. E depois entra o cliente, crédito facilitado, mas você vê como disparado a questões de planejamento e de impostos. E é isso, gente. Encerro aqui. Depois o Francinaldo vai deixar o meu telefone para os clientes do Francinaldo, né, para os alunos do Francinaldo, eu deixo meu telefone pessoal, quem quiser dúvida também pode me mandar, mas também abro aí para vocês. Acho que a gente tem mais 10 minutinhos, certo, Francinaldo? Sim, uns 5 minutinhos aí. E a Júlia participou com a gente, né, na abertura do curso, né, ela se fez presente. Eu já compartilhei lá os contatos lá no grupo, viu, Júlia? Desde o primeiro dia, inclusive, quem quiser depois a gente pode passar novamente. Mas é isso aí, pessoal. O que eu tenho para dizer para vocês, assim, é que essa parte tributária é um ralo financeiro, é um ralo enorme, e que se a gente quer ser pessoa rica e com saúde, a gente tem que ter um planejamento tributário. Como isso não cabe a nós fazermos, quer dizer, eu acho que não deve caber porque o nosso tempo é precioso demais para ficarmos nos preocupando com isso, a gente tem que procurar alguém que saiba fazer, que seja confiável e que seja especializado nas nossas necessidades. E por isso que a Júlia e a MIT-Focus estão aí com a gente, e eu espero que vocês também se sintam aí acolhidos aí por ela, para que possam estar estancando esse ralo financeiro na vida de vocês, tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar para a Júlia. Se alguém quiser colocar aqui no chat também, fique à vontade. A gente tem mais uns 5 minutinhos para a gente começar com a palestra do Paulo. Francinaldo, eu tenho aqui uma pergunta. Está escutando? Estou escutando, diga aí. Então, Júlia, se eu recebo 100% por PJ, eu não tenho como fazer livro caixa, por exemplo, do imposto do CRM, do imposto das sociedades que são no meu nome, que não tem nada a ver com a pessoa jurídica, dos cursos, por exemplo. Uhum. Não, você não consegue aproveitar as suas despesas de prestação de serviço médico no seu imposto, se você não tiver essa questão do livro caixa e tiver esse recebimento ou Unimed ou consulta particular. Na pessoa jurídica, você não consegue abater isso, não são dedutíveis. Eu faço livro caixa, por exemplo, em relação aos aluguéis, mas são coisas diferentes, então livro caixa não se aplica para isso. Essas despesas não se aplicam para o livro caixa dos aluguéis. Não se aplicam para o livro caixa dos aluguéis. Entendi. Você recebe aluguel na pessoa física, certo? Certo.
E aí eu recolho o imposto em cima do Carnê-Leão. Sim, sim. É isso mesmo, não se aplica, tá, Fernando? O Fernando, só existe um planejamento tributário, que aí é um planejamento tributário e de societário, que envolve a questão de planejamento de sucessão, é você fazer uma holding, e aí ao invés de você receber... Isso. A gente está discutindo com a minha irmã, mas seria uma outra coisa para fazer um fundo imobiliário e não pagar imposto, na verdade. Na verdade, o melhor formato seria uma holding, onde você conseguisse colocar os seus imóveis lá e você vai pagar algum imposto, mas bem mais otimizado que 27,5%. Perfeito. Não, era só para saber essa dúvida. Sendo tudo na PJ, eu não tenho como abater esses gastos de sociedade que são na pessoa física. Não tem. Tá joia, então. Obrigado. De nada, Fernando. Mais alguma dúvida, pessoal? A Gisele já tirou, tá, Francinaldo, umas dúvidas ao longo da apresentação, então o Fernando está ali. Bom, me coloco à disposição, Tiago, Paulo, quem precisar, estou à disposição também para conversarmos. Legal. Então, pessoal, quero agradecer aí a presença de vocês. Quem quiser, eu vou compartilhar novamente lá o contato da Júlia, tá bom? Lá no nosso grupo. E é isso aí, pessoal. A aula vai ficar gravada, depois eu vou compartilhar com vocês o link. E vamos trabalhar aí no sentido de... A Júlia já colocou aqui, então está aqui no chat o contato dela. Obrigado aí, Júlia, pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua expertise em sempre compartilhar conosco esse conhecimento. E eu vou chamar agora o Paulo. Se você quiser continuar, Júlia, esse é um assunto interessante também para alguns clientes, mas fique à vontade também em chamar o Paulo para falar aqui. Cadê o Paulo? Oi, Paulo, tudo bem? Ative seu microfone. Boa noite a todos, tudo bem, Francinaldo? Boa noite. Pessoal, assim, eu não sabia disso até ano passado. Por coincidência, o Paulo foi um aluno meu do curso Enriquecer Faz Bem à Saúde, embora não seja médico, né? Ele é advogado. E ano passado, a gente conversando, ele falou, olha, doutor, eu queria conversar com o senhor e tal sobre digamos assim, um trabalho que eu venho fazendo aí, que pode ser muito interessante para os seus alunos. Quando eu assisti o seu curso, eu vi e tal, que muitos alunos têm financiamentos. Financiamento de imóveis, financiamento de carro, dívida no cheque especial, financiamento, empréstimo pessoal e tal. E a gente descobriu aí, fazendo o nosso trabalho, que boa parte em algumas instituições, esses financiamentos, o valor final pago não corresponde ao que foi contratualizado. Ou seja, o cliente muitas vezes está pagando a mais do que o que ele contratou, do que ele contratualizou lá com a instituição. E aí eu falei, vamos conversar mais, eu quero entender mais um pouco disso, até porque na época, né, que eu tinha um apartamento e eu tinha financiado, justamente por questão de custo de oportunidade, de taxa de juros e tal. E aí o Paulo fez uma live comigo na época, durante o desafio chamado Árvore da Riqueza, ele fez uma live, e eu gostei muito da ideia, o pessoal também gostou muito, e muita gente começou a atentar para esse ralo financeiro também, viu? Tal como o ralo tributário, né? É um ralo, sei lá, de financiamento, talvez, alguma coisa assim. E aí, então, a gente passou a trabalhar mais junto com o Paulo, ajudando os colegas. Hoje ele já tem várias clientes, inclusive eu sou cliente dele, talvez ele até vá mostrar o meu case aí, tranquilo, tá? E, enfim, Paulo, fala um pouco para a gente aí desse seu trabalho e como que a gente pode ajudar os colegas aí, quem porventura tiver financiamento, empréstimos, alguma coisa, o que a gente pode estar usando aí para eles atentarem para não pagarem a mais para a instituição, pagarem apenas o que contratualizaram. O Fernando vai ter que sair, beleza? Fernando, a aula vai ficar gravada, depois você assiste, tá bom? Um abraço aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Francinaldo. Bom, é o seguinte, pessoal, tem mais esse ralo financeiro, né, que é a questão dos empréstimos e juros bancários. Tá? Que é uma coisa que está muito aí no dia a dia. No final, até, né, do que eu programei aqui para mostrar para vocês vão ter noção no papel de quanto que vocês acabam pagando mesmo de juros no financiamento comum desses e quanto que vocês poderiam, assim, comparando o valor da parcela e o que é dessa parcela, o que é juros e o que é o valor realmente que vocês emprestaram.
Antes de adentrar, né, nesse mérito, eu até quero mostrar para vocês aqui a tela, vou compartilhar a tela aqui do meu computador, para vocês terem uma noção que é algo bastante útil no dia a dia, tá? Questão de serviços de portabilidade. Isso ajuda muito para quem tem interesse, por exemplo, de trocar, porque assim, o primeiro foco, né? O primeiro foco de quem está fazendo um empréstimo é perguntar quais são os juros remuneratórios. Primeira dúvida é essa. Só que existe uma forma aqui que a gente tem para evitar, porque a gente nunca sabe, eu vou no Santander, agora eu vou no Bradesco, agora eu vou no outro, agora eu vou no Sicoob e tal. Então, uma dica aqui, né, para vocês, né, assim, alunos do Francinaldo aqui que eu repasso, é uma forma assim, de consulta direta no Banco Central que vai otimizar o tempo de vocês. E aí vocês mesmos podem fazer a busca por conta própria para ir direto no banco, ou facilitem eventual comparação de portabilidade, enfim. Então, suponhamos que a gente já tem algum contrato com uma taxa X no ano. Bem aqui no site, a gente vindo aqui no setor, no site do Banco Central, a gente tem aqui, ó, estatísticas. E bem aqui aparece uma opção de taxas de juros. Aqui vocês acompanham toda a evolução dessas taxas de juros, de vários, olha, aquisição de bens, aquisição de veículos, cartão de crédito, parcelado, tudo aqui. É bem interessante essa finalidade aqui, olha, financiamento de imóveis com taxas de mercado e com taxas regulares, né, a taxa TR e a taxa IPCA, né, que depois eu vou falar aqui um pouquinho mais atenção aqui com elas. Mas para quem quer trocar, vocês estão com uma taxa anual que vocês estão achando abusiva, é só clicar aqui, olha, histórico posterior, e aí vocês conseguem ver toda essa relação. Vocês podem ver, olha aqui, do período do 5/4 de 2021 a 9/4 de 2021. Essas consultas são muito utilizadas para ações revisionais, né, de taxas remuneratórias na justiça, mas ela também serve para pesquisar para quem está querendo fazer uma portabilidade, que é uma saída muito boa hoje em dia e está muito facilitado, né? Então, por exemplo, nesse caso, quem já ouviu aqui falar desse Sinocer SA? Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, olha, o primeiro aqui que está na lista, a taxa ao ano é 2,3%, tá? E tem outras que elas vão aumentando, olha, em comparação. Para uma taxa, vamos ver qual é aqui pessoa física, aquisição, ó, faltou marcar aqui a opção de vamos para imóveis, né? Acho que de imóvel, ó, financiamento imobiliário com taxas de mercado, com taxas reguladas. Então, aqui por taxas de mercado. Aqui vocês conseguem, olha, aqui tem o tipo de encargo pré-fixado e tem um pós-fixado. Depois que eu vou dar uma explicação dessa diferença, né? Mas enquanto carrega aqui, basicamente o pré-fixado é aquela famosa TR que nós já estamos mais acostumados e tudo mais. Ó, pré-fixado. A taxa TR, quando vocês vão nos contratos de financiamento, que eu trouxe até uma aqui para mostrar depois para vocês, sempre aparece que elas são corrigidas. Aquela parcela que a gente junta na hora, a gente acorda, vou pagar R$5.000, vou começar pagando 5 mil. Ano que vem já tem outro valor, outro ano já tem outro, vai reajustando o saldo do devedor. Então, esse é o famoso pré-fixado, porque pela taxa TR, vocês já sabem exatamente a taxa de juros, a taxa remuneratória, né, juros remuneratórios, que é com que o banco lucra, e vocês conseguem ter uma noção, é mais seguro, porque não tem muita variação no pré-fixado. Se a gente for comparar, o pré-fixado é como se fosse a renda fixa, né, dos investimentos na Bolsa, e o pós-fixado é como se fosse já a renda variável, né, porque ela sofre a alteração dela é muito intensa, entendeu? Então, daqui a um ano, a taxa, o pós-fixado, que depois eu vou mostrar qual é a taxa que está em vigor, ela pode ter subido muito ou pode ter caído muito. Mas essa daqui, para os mais conservadores, sempre é ideal começar aqui, pelo pré-fixado. Esse pré-fixado aqui, por exemplo, a pessoa física, olha, 12,71% nessa instituição aqui, CH Piratinha. Isso aqui é Banco Central, tá, pessoal? Então, é seguro e tudo mais, estão regulamentados. A Pepopex também é um excelente banco. Então, comparando, olha, desse mês, que nós estamos aqui no mês de março, foram disponibilizados esses, mas puxando os meses anteriores, aparecem outras opções. Esses daqui são os que o Banco Central disponibiliza para a gente, já está oficializado. Então, ó, Banco Santander. Olha a diferença do Banco Santander para quem pega um financiamento anual de 18,11% no Banco Santander, para quem for na própria Caixa Econômica, que é mais conhecida, ou essa outra, a CH Piratinho. Então, vejam o poder que vocês têm de economia. Isso é o ano, tá, pessoal? Então,
aqueles contratos de imóveis de 420 meses, 380, olha a economia que vocês vão ter no final das contas, que no final eu vou mostrar na planilha exatamente esse montante para vocês. Então, esse aqui é o pré-fixado. Tem uma outra opção também, aqui nessa opção aqui, tem um pós-fixado. Então, vocês têm um mundo aqui de opções que vocês podem ficar consultando, tá? Essa aqui é uma opção do Banco Central, é bem interessante. Então, para a gente voltar aqui para o tema, que eu queria dar essa dica aqui logo para vocês começarem, para vocês terem isso nas mãos, para vocês poderem comparar os bancos, é sempre bom vocês também tocarem em outros dois aspectos. Juros remuneratórios, juros de mora e o principal deles, custo efetivo total, que foi isso que o Francinaldo quis até comentar no início. Por quê? Eu trouxe aqui para vocês um contrato, tá? Esse contrato aqui de um cliente nosso, ele, que autorizou, tá, pessoal, ser utilizado, ele utilizou... Quando nós estamos analisando, vendo valores, vendo juros e tudo mais, o que a gente verifica? A primeira coisa que a gente vai olhar são as taxas remuneratórias ao ano, que eram aquelas que eu estava mostrando para vocês no Banco Central. Só que essas taxas remuneratórias, elas não vão dar segurança para vocês terem noção de quanto vocês vão pagar por ano. Vocês não vão saber exatamente quanto vocês estão pagando, porque dentro dessas taxas remuneratórias, elas têm muitas outras. Elas têm também incluídos aqui os encargos de tarifa de avaliação de garantia, certidão de documentos, registro cartorários, ITBI, laudêmio. Tudo isso é um valor que, dependendo, que não tem em todos os contratos, mas alguns outros têm, varia muito conforme a operação bancária que vocês estão efetuando de financiamento de imóvel. Só que esses valores todos, eles vão compor a base de cálculo dessa incidência, dessa taxa de juros aqui. Então, no final das contas, é para isso que o Banco Central regulamentou o custo efetivo total, que está bem aqui no contrato, muito fácil de ver. Esse custo efetivo total, em regra, ele foi criado justamente para dar aquela segurança para o cliente, para ele saber exatamente quanto a operação dele vai custar por ano, incluindo já todos esses encargos. Então, para alguém que pensa, nossa, eu fechei aqui um juros anual de 8,8%, ótimo. Os juros remuneratórios sozinho, ele não é suficiente para isso, para você fazer uma análise segura. Mas já o custo efetivo total, ele já te dá uma segurança muito forte. 9,56%, você sabe exatamente quanto você vai gastar. Então, olha a diferença. Então, é muito comum eu ir até o Santander, ver que eu estou com 8,80%, me animo porque lá no Bradesco eu consegui 9,5%. Então, eu vou pensar, nossa, muito melhor o Bradesco, o Santander. Não. Porque vocês têm que, no final das contas, avaliar o 7. É aqui que vocês vão ter a segurança necessária para vocês avaliarem o que é que vocês estão comprando. Tá? Então, não é porque o juros remuneratório aqui é 8,8%, não quer dizer que, comparando com outro contrato que seja de 10%, que seja, 10% não, que já está muito longe, mas 9,5%, não quer dizer que o custo efetivo total do que é 9,5% seja melhor ou pior do que esse. Então, para isso que serve esse custo efetivo total. Mas o que aconteceu? Eu sou advogado, tá? Sou advogado tributarista, inclusive, também, e bancário. Aqui no nosso escritório, os nossos focos de atuação são nessas esferas, tá? E aqui, né, nós somos aqui do Belém do Pará, Moraes Belém Cavaleiros de Macedo, nosso escritório. E aqui, o que nós nos deparamos no dia a dia? Nós nos deparamos com uma manobra que os bancos utilizam que é gritante, viola muito o Código de Defesa do Consumidor. É uma forma assim, muito realmente... manipularam bem o sistema, digamos assim. Por quê? O Banco Central ele estipulou uma fórmula. Eu vou mostrar depois para vocês aqui a fórmula também. Uma fórmula que a gente precisa cumprir. Olha, vou logo puxar aqui uma planilha de cálculos de um caso concreto desse mesmo contrato que a gente está avaliando. Essa é a fórmula que o Banco Central ele disponibiliza, tá? Resolução 3.517. É complexa, é uma fórmula bem complexa, sim. Só que, no final das contas, tem todo aqui um desenvolvimento, né, que a gente mostra isso nesse caso. Depois eu vou voltar para dar uma atenção maior aqui para eles. Mas aqui mostra toda a evolução, de onde foram retirados os valores, tudo com base no contrato original, que é esse que nós estamos analisando aqui. Que é um contrato de 420 meses, por exemplo, que foi um financiamento de R$596 mil, o valor emprestado, né? Que tem aqui seguro MIP, que é o seguro por morte, amortização, as taxas de juros, tudo aqui. Então, assim, o que que nós nos deparamos? O cliente, quando ele vai até a instituição, ele fala que o custo efetivo total de compra, ele vê, olha, primeiro, tem duas categorias de clientes. O primeiro deles, né, cliente não, de pessoas tipo consumidores, né, nesse caso, porque lá a nossa relação como banca de consumidor.
a nossa relação, tem um consumidor que se atenta para o custo efetivo total, então ótimo que ele já tem um ponto à frente do que nem ouviu falar do custo efetivo total, mas mesmo assim, esse que conhece o custo efetivo total, em alguns casos, não são todos os bancos, ok? Mas nós temos aqui consideráveis bancos famosos aqui que fazem isso de forma rotineira. Eles prometem esse custo efetivo total, o cliente jura pensando, né, se já tem mais esses conhecimentos do custo efetivo total, e ele pensa, não, 9,56%, tá, ok, é isso aí, já fiz meus cálculos, me programei, é isso que eu vou fazer. Às vezes, já fez o curso do Francinaldo, às vezes consegue comparar com outros financiamentos na Bolsa de Valores, enfim, e acha que é uma boa estratégia adquirir esse contrato. O que acontece? Na prática, a gente verifica que esse custo efetivo total, ele, na verdade, ele não corresponde com o que foi vendido. Nesse caso concreto, por exemplo, verificando que toda essa evolução aqui da planilha e tudo, aqui a gente faz o comparativo da evolução do valor, que no final vou mostrar quanto que essa pessoa pagou de juros aqui só nesse contrato de 420 meses, a uma taxa, olhem como a taxa é. Não é uma taxa considerável, veja que a taxa de juros realmente é boa, né? 0,70%. Né? Não é das piores taxas, não, né? Mensal. Mas olha quanto, no final vou mostrar quanto teve de juros. Então, a gente faz primeiro um comparativo, né, demonstrando a evolução desse contrato. Em seguida, o comparativo da evolução nos moldes do que o custo efetivo total exige, né, da fórmula do 7 aqui, que é essa segunda aba. E bem aqui, veja nesse caso concreto o comparativo. Olhem quanto que o consumidor, ele achou que ele está contratando um custo efetivo total de 9,56%. Mas, na verdade, o valor do contrato, né, o valor do custo do custo efetivo, na verdade, é esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, 9,56, ó, 10,17%. Na prática, todos esses valores aqui somando, eles estão importando em 10,17%. É uma margem substancial, extremamente considerável, tendo em vista, inclusive, que é um contrato de longo prazo. Então, quando vocês se depararem, porque assim, a gente também tem um seguinte equívoco, às vezes a gente fala, vou parcelar de 420 vezes, 380, às vezes é porque realmente não tem recursos, mas quem consegue pagar à vista com mais comprometimento, e mesmo assim precisar da instituição financeira, o ideal é que vocês fechem sempre com um juros menor, um tempo menor, na verdade. Ao invés de 420, tente fechar em 180, se for possível, 200, 220. Por quê? Vocês vão ver na evolução, depois que eu vou mostrar para vocês, vocês acabam pagando mais juros com o decorrer do tempo, porque a parcela de amortização é menor. Então, nesse caso, imagine, uma pessoa contratou, olha essa diferença aqui, de quase 1% de diferença, tá? É 0,6 quase, de um valor extremamente substancial, que é 596 mil, porque ela começa incidindo nesse valor e vai regredindo ao longo do tempo, e depois ela vai regredindo substancialmente, então, a 420 meses. Se vocês forem olhar o valor de juros, é surpreendente, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, assim, nessa situação hipotética, olha que situação, e às vezes, e não tem como. Paulo, existe alguma forma da gente verificar na forma do contrato antes, se tem algum indício que a gente consiga descobrir isso? Não, não tem. Porque está tão bem escondido, a fórmula ela é tão complexa e técnica, que a única forma que você tem é fazendo, fazendo a fórmula do cálculo realmente, detalhando ela aqui. Na própria resolução, mostra lá os métodos, tudinho, explica o que é esse símbolo, sigma, o DJ, explica tudo. Mas, assim, olhem que situação, né? Nesse caso concreto aqui, com base, partindo desses novos juros, aqui tendo como base já o custo efetivo total, ó, subiu aqui na tela, ó. Bem aqui, quando a gente localiza o novo custo efetivo total atual, a gente encontra o custo efetivo mensal que deveria ser recebido. Porque os juros mensal fixado, porque até então, quando a gente só olha o custo efetivo, a gente não consegue visualizar na prática, correto? Mas nesse caso, olha, os juros fixados no mensal, que conforme a pactuação, deveria ser 6,65%. Mas esse daqui foi cobrado, na verdade, 0,70%. Pode parecer uma diferença pequena, mas lembre que esses juros vão incidir sobre uma base de cálculo que engloba outros encargos, uma base de cálculo extremamente grande, que quando você coloca nessa evolução aqui, você consegue levantar tudinho, inclusive, ó, todos os seguros, fazendo todos esses levantamentos e fazendo também uso do índice de atualização monetária. Porque da mesma forma que o banco utiliza para
para a dívida ir aumentando, o saldo devedor ir majorando, a gente também pode utilizar a nosso favor também, caso a gente pague parcelas a mais, né? Então, a correção monetária, no final das contas, do saldo devedor, é possível adquirir, olha, isso tudo aqui é o histórico da vida desse cliente, desse contrato, e o valor obtido numa situação dessas, vocês podem ver que não foi nem um dos maiores contratos, inclusive, olha o proveito econômico, 76.183 numa eventual ação revisional nesse sentido, né? Então, assim, se vocês forem comparar do empréstimo de R$500 mil, vocês estão recuperando próximo aí de 10% do valor do que vocês investiram, né? De forma totalmente inesperada, porque vocês vão pagando a longo prazo esse contrato. E detalhe, uma informação importante é que, tendo em vista que a relação consumidor e instituição financeira, ela é Código de Defesa do Consumidor, se a gente comprovar que o banco ele estava agindo de má fé, realmente, que primeiro, para ele fazer um cálculo desse, ele já está agindo de má fé. Mas se nós notificarmos ele extrajudicialmente e o banco ter noção disso, e mesmo assim mantiver essas cobranças abusivas, não fazer nenhum tipo de acordo para reajustar as parcelas e tudo mais, vejam que dá para aplicar em favor do cliente na justiça. É a multa pela violação, né, do Código de Defesa do Consumidor. Aqui a multa vezes dobro. Nesses casos, quando a gente comprova que o que o consumidor pagou indevidamente de forma como má fé do fornecedor, ele é condenado a pagar 152, o dobro do que ele pagou, nesse caso, R$152 mil. Isso em um contrato, pessoal, em um contrato. Quase 10, aqui, inclusive, essa restituição, no final das contas, ele ainda supera mais do que 10% do valor do financiamento de vocês, né? Então, comparando para fins de investimento, vocês vão ver, afinal de contas, num investimento de ação, de bolsa, essas são as taxas que a gente anda trabalhando hoje em dia muitas vezes também, né? Fica próximo nisso, numa taxa entre o que é seguro e o que não é, e o meio termo, né? De 10% ao ano. Então, isso, se atentem para isso, tá? Não, o custo efetivo total deveria ser um instrumento, ele deveria ser um instrumento de dar segurança para o consumidor, só que, infelizmente, ele está sendo manipulado em razão da complexidade e passa despercebido muitas vezes, tá? Então, numa situação como essa, por exemplo, se vocês pegarem e forem refazer, porque não tem como, pelo tempo, não permite demonstrar, fazer o teste para mostrar, partindo do 9,56%, né, refazendo, porque a ideia aqui, que está subindo aqui essa placa, a ideia aqui é demonstrar que utilizando os juros com que deveria ser, dos juros dessa aba aqui, que a gente afirma com que é o correto, por exemplo. Se a gente fizer toda a evolução nessa aba, a gente vai chegar no exato valor do contrato inicial dos 596 mil, entendeu? Que deveria ser o correto, né? É uma forma de teste do cálculo que está sendo reutilizado para mostrar e bater com que, realmente, todo esse caminho que a gente faz é com um único intuito, é de encontrar um novo juros remuneratório com que deveria ser aplicado na prática, porque o cliente, quando ele adquiriu no contrato, por mais que aqui no contrato ele diga que os juros é uma determinada taxa anual, mas o que interessa para fins de Código de Defesa do Consumidor na Justiça, no final das contas, é o direito à informação do consumidor. Então, se eu estou contratando um custo efetivo total de 9,56% ao ano, eu preciso ter uma taxa de juros remuneratório que, incidindo sobre todas essas parcelas, elas me garantam esse direito de receber esses 9,56% com todos os acréscimos legais e condenatórios da Justiça. Entendeu? Então, isso é algo muito, muito bom, né? Também é uma forma de investimento muito, muito bom para vocês se atentarem, tá bom? Outros aspectos que se alguém tiver também alguma dúvida, pode interromper, tá ok? Outro aspecto aqui de analisar, para vocês ficarem atentos, está bem aqui, que é uma aba que muitas vezes nessas análises passa muito despercebida, que normalmente o foco está nos juros remuneratórios. Nem está no custo efetivo total, propriamente dito, porque é uma manobra que os bancos estão utilizando para conseguir suprimir algumas derrotas que eles tiveram na justiça em razão dos juros abusivos, que muitos já devem ter escutado falar, aquele banco está cobrando acima da média do Banco Central, não sei o quê. Então, assim, consolidou decisões favoráveis na justiça em determinados pontos, em alguns pontos os consumidores perderam, eles encontraram esse artifício extremamente bem articulado para conseguir repassar o prejuízo deles. Afinal de contas, dos 100% dos clientes que fazem o financiamento, 10% acabam indo na justiça. Entendeu? Então, compensa. Essa prática acaba compensando para os bancos, inclusive incluindo todas as multas na justiça e tudo mais. Então, um segundo ponto aqui de análise é justamente aqui essa aba, né? Que passa-se muito despercebido. Então, avaliem aqui, olha.
Veja essas despesas acessórias. Tarifa de avaliação de garantia. Quando é um contrato novo, quando é portabilidade, eles nem cobram essas questões, nem devem, tá? Mas, por exemplo, tarifa de avaliação de garantia, tarifa de certidões e documentos, isso tudo aqui são legítimas, ok? Aí vocês olham, mas é pouco, perto de um contrato de 568 mil, que é 2.490. Mais uma vez, coloquem numa planilha, com uma base de cálculo de mais de 500 mil reais, prolongado em 420 meses, por exemplo, e vejam qual é o resultado que dá. Então, fiquem atentos a isso, que em regra elas são devidas, só que tem um pequeno detalhe. Tanto nessas quanto na questão dos registros cartorários, tem uma questão. Quando vocês estão contratando lá com o banco, o gerente não vai te mostrar, olha, de acordo aqui com o nosso avaliador do banco, é R$1.490, ou as tarifas de realmente para expedir as certidões no cartório, que são devidas a essas expedições, sim, e não tem problema de repassar para o consumidor, não tem problema, o CTJ já definiu isso. Aí, como é que a gente vai saber que realmente foi R$1.000? Como é que a gente sabe que não foi 800, por exemplo? Eu vou mostrar um caso concreto para vocês envolvendo esse tributo aqui, que vocês vão ver o nível de como que os detalhes vão passando no contrato bancário, que depois fica uma bola de neve, que aí vai majorando as questões. Mas então, antes de chegar no do ITBI, um caso concreto que também eu vou mostrar para vocês, essa questão é difícil de visualizar, vocês terem aquela experiência no banco. Não tem como, o gerente nenhum vai chegar, vai puxar a tabelinha. O correto seria isso, vocês têm direito legal para isso. O Código do Consumidor permite você falar, olha, eu vou pagar, tudo bem, mas deixa eu me certificar. Mas não tem muita eficácia de vocês quererem comparar para ver se essa tarifa de avaliação está correta, essa tarifa de certidões, por quê? Eles provavelmente vão já dar uma lista pronta e tal, e aquilo. Tipo, com a burocracia, a correria do dia a dia, ainda mais muitos de vocês são médicos, né? Vocês sabem bem como é essa correria. Então, assim, passa despercebido. Mas na justiça tem instrumentos, por exemplo, para revirar isso. Em que sentido? Os bancos eles vão ser obrigados, né, perante a justiça, a comprovar exatamente, o ônus são deles. Na justiça, por ser Código de Defesa do Consumidor, o ônus é deles de demonstrar exatamente de onde veio isso daqui, esses 1.490. E essas tarifas de certidões, é deles o ônus. Se eles não conseguirem comprovar que realmente é legítimo, que realmente foi de acordo com do que eles pagaram lá no banco, e muitas vezes eles não têm, do que eles pagaram lá no cartório, e muitas vezes eles realmente não têm esses controles, que é muita informação rotineira. Então, o que é um recibo de R$1.490 para uma instituição financeira? Muitas vezes eles não têm essa gestão, e aí que muitas coisas acabam caindo na justiça por conta disso, porque eles não conseguem comprovar a origem, aí presume-se a favor do que o consumidor leva. Obviamente, o ideal é o quê? Do autor levar, ter parâmetros, ter uma avaliação prévia. Quanto é que está custando aqui? Qual é a média de mercado para uma avaliação de garantia? Uma tarifa de certidões, quanto é que está? Isso tudo é levado em consideração. Mas vejam só, essa questão do ITBI, um caso concreto, olha, já é um valor já mais significativo no financiamento desses. Então, por exemplo, aqui, olha, 16.104, que, lembre-se, ele fica incluído na base de cálculo sobre o qual vai incidindo essas taxas anuais em 420 meses, é muito tempo. Então, esse valor, de pouquinho em pouquinho, ele vai sendo amortizado. Então, dá um lucro muito grande para o banco. Né? E lembrem da multa também em dobro. Nesse caso, por exemplo, eu trouxe aqui um caso para vocês, né? Não vou mostrar aqui os nomes e tudo mais, questão de sigilo e tudo, mas, por exemplo, é de um outro, não é desse contrato, é de um outro contrato de Campinas. Só para vocês terem noção, nesse contrato, que até tem aqui o contrato, depois eu posso até abrir, mas tirando a parte do nome, só que o negócio é o seguinte, vejam que o banco ele cobrou R$39 mil nesse caso. Tá? Depois eu abro o contrato para mostrar para vocês. Mas o banco ele cobrou R$39 mil nesse caso concreto, só que detalhe, o ITBI ele incide sobre uma base de cálculo sobre o valor venal do imóvel. A legislação diz que a base de cálculo do ITBI, né, é bom que a Júlia também, né, tributarista, né, não sei se, eu não estou visualizando, não sei se ela está na sala, mas assim, o valor venal, a base de cálculo é muito importante para fins de tributação. Então, aqui o valor venal do imóvel, ele é que vai servir de referência. Então, nesse caso, o ITBI, o correto seria o quê? Verificar qual é o valor que tem aqui teu nome cliente, já até baixei rápido. Qual é o valor que está venal do imóvel? A base de cálculo tem que ser essa base de cálculo, R$949 mil, 448, não dá para ver, mas no carnê do IPTU aparece. Oi? Tô aqui, tá? Hoje? Não, sim, tudo bem. Justamente para o link, né, da área tributária também e o bancário nesse aspecto, né? Por isso que eu quis fazer essa observação aí. Então, R$949 mil
é um valor, é o valor que deve incidir essa tributação. Só que no caso do banco, eles acabaram cobrando sobre o seguinte valor. Eles declararam um valor, eles pegaram a base de cálculo do valor de mercado. Eu posso abrir aqui para vocês, que realmente acabei, deixa eu ver se daqui diz, né, para a gente não se prolongar, mas, ó. Isso daqui é um caso concreto, inclusive, que a gente compara com a tabela lá de Campinas. Nesse caso também teve problemas com os encargos cartorários, olha. Comparando a Noreg, fazendo um comparativo, os que os bancos estão cobrando aqui, eles estão cobrando uma despesa que deveria ser R$ 3.467, a instituição financeira cobrou R$ 23.400 nesse caso concreto desse cliente nosso. Olha a diferença aí, mais de R$ 20.000. Tá? Então, é muita coisa. E bem aqui, eu acho que aqui vai mostrar a questão do ITBI, né? Aqui já é o valor final, mas o valor com que eles incidiram, o valor final foi um valor bem acima, porque o imóvel vale mais de R$ 1 milhão. Vale mais de R$ 1 milhão. Então, a base de cálculo nesse caso aqui, ele foi de mais de R$ 1 milhão. Mas depois eu posso abrir com calma, posso enviar para o Francinaldo aí para vocês darem uma... tá aqui, olha. Nesse caso, esse foi o valor com que eles incidiram, o valor. R$ 1.950.000. Essa foi a base de cálculo pelo qual incidiu aquele ITBI. Vejam a diferença de R$ 1.950.000 para essa base de cálculo aqui, que é o valor venal, que é o que está lá no carnê, R$ 949.000. Olha a diferença, R$ 1 milhão de diferença nesse caso concreto. E fora as multas e tudo mais que tiver, enfim, isso daqui é um caso tramitando já na justiça, que mostra várias dessas violações no quesito encargos, no quesito desses encargos bancários aqui, que às vezes a gente pensa que é uma besteira, né? Nesse caso concreto desse cliente aqui, ele não teve problemas de TBI, não, tá? Não teve problemas de TBI, não. Inclusive, esse cliente, né, assim, foi autorizado, né, até o professor Francinaldo, tá? Mas nesse caso aqui dele não teve nenhum tipo de irregularidade com o ITBI, não. Só que teve o do custo efetivo total, que eu já demonstrei para vocês, né? Aquele valor que foi pago a mais em razão daquele cálculo. Então, demonstrando essas questões e tudo mais, que parecem bestas, pontuais, mas vão vendo no caso concreto o quanto que isso soma no final das contas. Bora mostrar também aqui, só para vocês terem noção, porque isso até bate com uma das aulas lá do professor Francinaldo, que eu peguei lá do curso dele, que eu lembro bem, né? Sempre comentado essas questões que empréstimo de financiamento bancário tem que ser em última necessidade, realmente, de tanto que a gente perde. Então, somando aqui nesse contrato que é de 420 meses, né, 35 anos, o total de juros que ele pagaria, R$ 962.000. Ele vai pagar, né? É o que está programado. Obviamente que é uma estimativa, porque a partir do futuro não tem como a gente calcular, a correção monetária. Essa aba aqui é da correção monetária, porque a TR ela vai evoluindo gradualmente. Mas nos últimos anos a TR ela esteve como 1, então por isso que ela serviu só para fins de estimativa. Mas ela pode aumentar, inclusive, esse valor. Então, olha, de juros, R$ 962.000 em 35 anos. Enquanto que a parcela total paga, né, que ele veio pagando, assim, foi de R$ 1.655.000, já incluído esse valor, obviamente, de juros. No final das contas, vocês vão ver que, subtraindo esse valor, vocês vão chegar no valor do valor que está sendo amortizado de pouquinho em pouquinho, que é qual? R$ 596.000. Olha o prejuízo econômico de juros. Por isso que é aquilo, às vezes, tem dinheiro ao vivo, quer comprar apartamento próprio, pegue dinheiro à vista, pague se tiver condições, ou pelo menos tem como reduzir essas amortizações, né, de 420 meses, enfim. Aqui bom, também... Oi? Não, muito bom. Muito bom sim. essa visão aí, isso acorda a gente para isso, né? Sim. É uma coisa... Assim, quando não tem opção de escapar dos juros e tudo mais, pelo menos é uma dica. Tenta, às vezes, reduzir a questão das parcelas, né? 420 meses. Porque, por exemplo, vocês vão ver que, olha o valor da amortização. Se vocês compararem essa planilha bem aqui com a questão da amortização, quando vocês compararem a questão da amortização aqui, vocês vão ver que vai ter uma redução muito grande, olha. Olha o que é uma parcela, né? Numa parcela aqui de 2014, veja o que foi pago de amortização, foi R$ 1.421. Veja o que foi pago de juros e veja qual é o valor da parcela. Porque o cálculo é esse, o valor da parcela não é da parcela final, porque a parcela final se inclui os juros, seguro de danos, as tarifas de administração, mas olha o que vocês pagam de juros nesse primeiro momento, que a gente pensa que é besta, entendeu? Legal. Então,
é substancial, porque esses juros eles incidem sobre o saldo devedor. É aí que está a pegada. Você fala, nossa, mas não é juros então abusivo, que é quase 100% e tal, mas não, é porque a regra é clara dos juros remuneratórios, eles incidem sobre o saldo devedor. E ele vem se atualizando, tem inclusive momentos que ele sobe um pouquinho para depois descer. Nesse caso até do Francinaldo não, ele foi reduzindo substancialmente, mas tem alguns que sobem. E aí, nesse caso, os juros vão reduzindo aos poucos. Por quê? Porque o saldo devedor vem reduzindo aos poucos, porque a amortização ela vem sendo feita. Então, se vocês querem fugir dos juros também, como é que vocês fazem? Justamente o que detona os juros é a amortização. Eles são dois extremos aqui nessa. Vocês vejam que eles são até fugiu o termo aqui da palavra, mas eles são os opostos aqui. Então, enquanto um cresce, inversamente proporcionais. Enquanto um cresce, o outro diminui. Entendeu? Então, nesse sentido. Obviamente que nesse caso não está aumentando a amortização, porque o sistema de amortização é constante, é o saque. Mas o que eu quis dizer é que quando um aumenta, outro diminui, é o valor do que está sendo pago. Entendeu? Do valor que está em aberto. Quanto menos juros tiver, obviamente, é porque está acabando para quitar a dívida. Então... Oi? Não. Muito bom, muito bom. Assim. Então, assim, de uma visão panorâmica, assim, dessas planilhas de evolução, para vocês terem uma visão dessas extensões e tudo, essa é um comparativo nesses alertas que eu tenho para fazer para vocês, assim, de forma bem objetiva, né, de bem prática, porque o resto não tem como mostrar detalhes por detalhes, porque tem muitas questões aqui técnicas, teria que desenvolvendo, ia ser necessário um curso só para isso. Mas vejam o que a pessoa pode ganhar de diferença numa atenção como essa de um custo efetivo total. Vejo num outro caso como esse aqui também, que teve a diferença de uma base de cálculo de mais de 1 milhão para 900 mil, por exemplo, né, de diferença da base de cálculo. E também essa questão aqui, né, voltando um pouco aqui para a questão da portabilidade, verificação de juros remuneratórios, é um aliado de vocês. Se por acaso vocês olharem, vocês viram que esse banco, vocês gostaram muito dessa taxa aqui anual de 2,30%, vocês estão querendo ir na instituição financeira, mas a instituição financeira chegou lá, para surpresa de vocês, não é 2,30%. Ele está, na verdade, sei lá, 2,60%. Foi uma propaganda enganosa. Detalhe para vocês, o banco não pode fazer isso, isso é uma causa totalmente ganha na justiça, não tem nem o que de controvérsia, porque, assim, a partir do momento que eles mandam para cá, para o Banco Central, eles são obrigados, sim, a cumprir a taxa pactuada nessa data, no período que está aqui. Então, por exemplo, até 9/4/2021, esse banco está forçado a dar esses 2,30% para vocês, entendeu? Então, passou disso, aí já pode haver variações sim, mas isso daí depois tem como comparar, questões de variação cambial e tudo mais. E é isso, né? De uma forma assim, bem objetiva, né? Demonstrando esses pontos assim, do quanto vocês podem ganhar e até quantificando as perdas, tanto em juros quanto do que dá para recuperar. Fiquem atentos a isso. Custo efetivo total, juros remuneratório, possibilidade de portabilidade. Mas tem um detalhe também. Vocês também têm que ter cuidados para aqueles que estão com eventual inadimplência, com juros de mora, uma orientação também para vocês. Muitas vezes tem saída, tá? Não é objeto aqui da questão aqui até para não prolongar muito da questão aqui da conversa, mas os juros remuneratórios, eles também que quando vocês pegam um contrato, aqui eles colocam, né? Eles colocam as penalidades numa dessas cláusulas aqui. Agora eu não vou achar. Mas com essas visões que estão aqui, né, com juros impostos, o que muitos bancos fazem? Eles somam. Na hora que uma pessoa está inadimplente, eles incluem as taxas de juros moratórios, a taxa de comissão de permanência, que é uma outra penalidade, então eles acumulam duas punições que não são devidas, e eles acabam incluindo com juros remuneratórios, que aí é totalmente vedado, né? Então, quando vem cobranças, é muito comum dos bancos fazerem isso sim, tá? Porque é aquele risco, né? Eles correm um risco porque nem todo mundo questiona, então eles acabam mesmo assim lucrando, né? Por conta de que muitos não são ajuizados na justiça ou questionados, impugnados, então acabam tendo um ganho aí substancial. Que eles ganham de lucro dos que não questionam, eles pagam daqueles que questionam e vice-versa. Bom, tá? Então Paulo, é isso. Até por questão de horário, né? A gente tem Sim. um horário aí. Queria te agradecer demais pela apresentação. Pessoal, eu compartilhei com você lá no grupo o contato aqui do Paulo, tá bom, Paulo? E quem quiser conhecer mais, pode estar entrando em contato com o Paulo. Ele faz análise do seu contrato e
te orienta se vale a pena você mover a ação ou não, porque pode ser um contrato que esteja tudo certo, não é isso, né, Paulo? E que você não esteja pagando nada a mais, então, paciência, você está pagando o que você contratualizou. Mas quem tiver, aí seria tipo financiamento imobiliário, financiamento de automóvel, entra também, Paulo? Entra sim. Financiamento de automóvel, dívida no cheque especial, empréstimo consignado, entra também? Entra empréstimo consignado. Então, Ainda não entra crédito, juros de crédito, cartão de crédito, mas tá. é uma coisa que ainda esse ano vai implementar. E lá no escritório também a gente, até para evitar prejuízos, por exemplo, para determinadas pessoas que se sintam lesadas, a gente faz uma avaliação prévia, né, gratuita, sem custo, justamente para ver quem se tem direito ou não. Aí entra numa fila de análise, tendo direito, aí obviamente aí prossegue com as questões lá de justiça, porque é importante fazer uma análise dessa, porque nem todo mundo tem direito, tá, pessoal? A gente olhando aqui, a gente pensa, nossa, o meu tá com esse problema, mas muitas vezes não, porque muitos bancos também já se adaptaram com algumas derrotas do passado. Por isso que hoje em dia o maior não é muito comum você ver os juros remuneratórios assim tão abusivos nesses bancos mais conhecidos, por exemplo. Mas a questão do custo efetivo total, por ser uma questão, uma nova manobra utilizada e tudo mais, e muito bem escondida e difícil de visualizar, aí é aí que estão maiores as chances de acontecer. Paulo, quero te agradecer aí pela apresentação. Como eu disse, a aula está gravada aí. Depois, se você quiser, eu te passo também. E a gente não tem muito mais tempo para pergunta por conta do horário, mas quem quiser, aí eu vou compartilhar o teu contato para entrar em contato com você, tá? Eu sou cliente do Paulo, inclusive, esse contrato que vocês estão vendo do Santander é o meu, que eu fiz muito lá atrás. Eu já encerrei, já até vendi o apartamento, mas, inclusive, mesmo depois do processo, você pode acionar, não é isso, Paulo? Não precisa o contrato estar vigente. E, pô, quando eu vi lá 76 contos ou até mais, eu pensei logo em quantas ações da Vale eu vou comprar com esse dinheiro aí, receber dividendo e vender opções, né? Espero, claro, que a gente ganhe aí a ação, né? Ainda está sendo, Exato. pelo que eu vi, ainda está em andamento, mas pelo que eu vi aí, está tudo certinho, tem tudo para a gente ganhar aí. Tá bom, pessoal? Então, atentem para isso, olhem todos esses números aí, claro. Se tiverem qualquer dúvida, podem estar conversando com o Paulo também, comigo. E é isso aí, pessoal. Vamos estancar os ralos financeiros para que a gente possa enriquecer com saúde. Tá bom? Obrigado a todos aí pela presença. Paulo, mais uma vez. Júlia também. Obrigado, e todos vocês obrigado. que ficaram aqui até agora. Tá bom? Um Tá abraço e uma ótima noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau.